Bem-vindo a mais um episódio do podcast Por Essência. O meu nome é Mariana Espadana e ajudo mulheres incríveis a usarem a lei da atração a seu favor para criarem uma vida plena, abundante e feliz. Aqui não te vou falar de fórmulas mágicas, trago-te algo muito mais profundo e verdadeiro. Formas de elevares a tua vibração, ganhares clareza sobre a tua vida e começares a sentir confiança em ti mesma para, passo a passo, construires a tua nova realidade de dentro para fora. A cada semana convido-te a libertar padrões e bloqueios que te impedem de viver a tua versão mais autêntica e guio-te de forma a expandires a tua consciência para te conectares profundamente com a tua mais pura essência. Olá, bem-vindo ao episódio 8. Este é um episódio onde eu te quero falar de uma coisa que nem sempre estamos conscientes, especialmente quando não estamos conectadas com a nossa essência, mas que faz uma diferença tremenda no nosso processo de manifestar aquilo que desejamos na nossa vida. E, portanto, hoje eu quero falar-te sobre sinais e sincronicidades. Os sinais são mensagens que o universo te envia para te guiar ou confirmar alguma coisa. E as sincronicidades é aquilo que nós chamamos de coincidências. São sinais, mas com um significado mais profundo e mais específico ou simbólico para ti. As sincronicidades são coisas que parecem pouco prováveis de acontecer por acaso. E é a forma de o universo te dar ou te ir dando as peças do puzzle de forma a aproximar-te daquilo que tu queres atrair. E tanto os sinais como as sincronicidades, eles estão a acontecer a toda a hora, a todo momento. Nós é que nem sempre estamos despertas para isso. Mas quando tu estás realmente conectada com a tua essência, tu consegues perceber mais facilmente esses sinais e sincronicidades. Ou seja, parece que a toda a hora eles estão a aparecer, porque tu, como estás mais conectada, estás mais virada para dentro, no momento presente, estás mais desperta para reconhecer esses sinais e sincronicidades. Eu vou falar mais de sinais, ou seja, vou usar mais a palavra sinais para não estar sempre a dizer as duas repetidas, mas tudo aquilo que eu te quero falar neste episódio está ligado a estas duas coisas, ok? Então, que tipos de sinais é que tu podes encontrar? Eles podem ser pessoas, podem ser coisas, podem ser situações. Provavelmente já te aconteceu estares a pensar em alguém e essa pessoa te ligar ou a encontrares por acaso na rua. Já te aconteceu ouvires uma música na rádio que parece que é mesmo para ti, que a música está a passar mesmo para ti, porque te está a dar alguma resposta ou porque de alguma forma emocionalmente te identificaste com essa música. Podem ser números repetidos que estás constantemente a ver. Pode ser, por exemplo, uma intuição forte. Podem ser obstáculos que vão surgindo no momento certo. E quanto a este último, eu tenho uma história que para mim isto já foi quase há 20 anos, mas na altura eu nem sequer estava desperta para este mundo. Mas aquilo, não sei explicar, eu quando ouvi esta história de uma amiga minha, parece que qualquer coisa em mim, houve ali um arrepio, uma sensação interna que eu não sei explicar muito bem, mas tipo um uau! Então a história é esta. Essa minha amiga, ela tinha uma cadela e diariamente ela ia passeá-la à rua e houve um dia em que ela levava o saco do lixo para despejar no contentor e a cadela à porta do prédio ficou super irrequieta, super... uma coisa fora do normal, pronto. E como ela estava tão irrequieta, ela não conseguiu sair do prédio, pronto, de imediato. E houve uma explosão num prédio ao lado dela e um bocado do prédio caiu mesmo em cima do contentor do lixo. E tipo, por uma questão de segundos, porque de alguma forma a cadela sentiu aquilo e fez com que elas não saíssem tão cedo do prédio, ela conseguiu evitar ser atingida. E eu não lembro-me que na altura eu ouvi isto e eu pensei, meu Deus, que sorte. Só que ao longo destes últimos anos eu fui percebendo e sentindo que nada acontece por acaso. E este exemplo para mim é muito óbvio, pronto. E também muitas vezes, especialmente a nível de obstáculos ou desafios que nos vão surgindo, que nós não percebemos, muitas vezes nós podemos nem sequer vir a saber o que é que isso significa.
ou porque é que isso aconteceu. E um exemplo que para mim também foi muito giro de perceber é que quando nós estamos no trânsito, eu felizmente aqui onde estou é raro ter esse problema, mas nas zonas como Lisboa e Porto e assim eu sei que é mais comum, mas quando nós estamos no trânsito, paradas, nós temos aquela coisa de que seca, porque é que isto não anda, quero ir para casa ou quero chegar a casa. Só que muitas vezes, lá está, nada acontece por acaso, sempre, isso pode estar a acontecer por uma razão muito específica, que tu nem sequer vens a saber no futuro. Por exemplo, imagina que se não houvesse trânsito, tu estavas a ir super rápido e tinhas um acidente. Tu não sabes se estás ali no trânsito para evitar que tenhas um acidente. Ou então, estas sincronicidades, eu fui percebendo que isto faz parte de um plano muito maior, digamos assim, que pode não estar diretamente ligado connosco. Nós simplesmente fazemos parte desse plano. Imagina que estás no trânsito, parada, e estás bem. Estás tranquila, estás feliz, estás a ouvir uma música, a cantar, estás a sorrir. E imagina que a pessoa ao teu lado está a passar por um mau bocado e ao olhar para ti pela janela e ver o quanto tu estás bem, ao ver o teu sorriso, lhe dá ali algum alento. Ou lhe faz sorrir também. Tu não sabes. E provavelmente nunca irás saber. Mas nada acontece por acaso. Tu estás ali naquele momento a fazer aquilo, ou à espera de algo, é porque tu precisas de estar lá. E eu comecei a ver muito estes desafios ou coisas que nós não gostamos ou não queremos desta forma, neste sentido de se isto está a acontecer comigo, há uma razão por trás e eu vou confiar, até posso nunca vir a saber qual é essa razão por trás, mas eu vou confiar que é aqui neste momento que eu preciso estar. E eu acho que começar a ver isto desta forma, no meu dia-a-dia, contribuiu para que eu me tornasse uma pessoa mais feliz, mais abundante, para que vivesse melhor o momento presente. Agora, eu quero partilhar contigo algumas formas de tu poderes reconhecer esses sinais. Eles podem aparecer repetidamente, ou seja, uma coisa, um número, uma palavra, uma frase, uma pessoa que te vai aparecendo repetidamente, especialmente num curto espaço de tempo. Pode ser, por exemplo, um arrepio, uma emoção forte ou uma sensação interna inexplicável. Tu sentes. Pode ser algo que surge exatamente quando tu estavas a pensar numa coisa específica. Pode ser uma resposta a uma dúvida. E a melhor forma para tu receberes, ou melhor, para estares consciente dos sinais que já estás a receber e não te apercebes, é conectar-te com a tua essência vivendo o momento presente. Quando é alguma dúvida que tu não consegues desligar daquilo, experimenta perguntar. Quando tu perguntas, tu obtens a resposta. E conecta-te com a tua essência para obter essa resposta. Há uma coisa que acontece comigo, que é, eu quando faço a pergunta, quando estou assim muito confusa, eu sinto que estou ali num estado de ansiedade, de lógica, de racionalizar. E quando eu me apercebo disto, eu posso fazer a pergunta na mesma, mas depois eu não faço por ter uma resposta imediata, porque essa resposta vai vir desta urgência, desta necessidade. E isto foi algo que eu fui percebendo com o tempo, mas já te vou falar melhor disto mais à frente. Mas estava eu a dizer que eu faço a pergunta e eu permito-me seguir com o meu dia-a-dia. Às vezes, só no dia a seguir, durante a minha prática de yoga ou após eu fazer a minha meditação, é que essa resposta me surge. E, por exemplo, na meditação, eu tenho uma meditação que eu faço quase todos os dias. Posso deixar o link na descrição se tu quiseres ouvi-la. E nessa meditação eu tenho lá uma parte em que eu digo... Pergunta qualquer coisa deste género. Pergunta à tua essência o que é que ela tem para te dizer neste momento, ou qual a mensagem que ela tem para ti neste momento. E eu raramente faço por receber essa mensagem no momento. Às vezes surge-me uma palavra, qualquer coisa, mas eu percebi que aquilo que acontece comigo é que quando eu faço uma pergunta, se eu quiser uma resposta imediata, eu vou estar aqui a pôr a minha mente racional ao barulho, digamos assim. E então aquilo que eu faço, às vezes surge-me uma palavra, uma frase, mas eu não... Isto é um bocadinho difícil de explicar, não é? Mas eu não faço por ter essa resposta de imediato.
eu permito-me estar ali um bocado, surgir alguma coisa surge, se não surgir não surge, mas mais à frente eu sei que eu vou obter essa resposta. Quando eu nem sequer estiver a pensar no assunto, isto é algo que funciona para mim, porque eu percebi isto em mim, eu fui-me conhecendo e percebendo isto em mim. Portanto, experimenta, vê o que resulta contigo. Porque quando eu forço por obter uma resposta, a resposta não é clara para mim. Mas quando eu volto, lá está, ao meu dia-a-dia, à minha vida, eu acho que durante a minha prática de yoga é quando eu recebo mais respostas. Porque realmente eu estou ali, o movimento do meu corpo, a tranquilidade da minha mente, permite-me estar num estado mais receptivo. E então as respostas surgem naturalmente. Ou seja, se eu estiver nessa posição de querer uma resposta imediata, eu estou num estado de ansiedade, de lógica, de racionalizar. Mas quando eu me permito sair desse estado para entrar num estado de receptividade, de relaxamento, de confiar que a resposta virá no momento certo, a resposta realmente chega. Portanto, é sair de um estado para o outro. Porque quando quando a tua mente racional começa ali a funcionar, não é o universo, não é a tua essência a comunicar contigo. No entanto, eu também já fiz outras experiências em que, aliás, eu acho que estas experiências que eu fiz foi até durante a minha prática de yoga, mas não foi sempre, não foi sempre. Mas eu já fiz a experiência de fazer uma pergunta, mas aí não era algo que eu tinha uma urgência ou que queria que a resposta fosse aquela. Não pode ser algo que para mim me iria colocar nesse estado de ansiedade e lógica. Tinha que ser algo mais tranquilo, mais natural, que não fosse realmente muito importante para mim, mas que eu quisesse saber na mesma. Portanto, quando eu estava mais consciente, mais tranquila, fazer uma pergunta e perceber qual a resposta. E aquilo que eu percebi é que a resposta certa é a primeira coisa que vem à nossa mente ou a primeira coisa que nós sentimos. Tudo o que vem depois desse primeiro momento já começa a ser a tua mente a racionalizar. E este racionalizar para mim fez com que e isto foi um erro que eu percebi que estava a cometer, fez com que eu procurasse desesperadamente por sinais. É engraçado, mas eu acho que nós todas precisamos de passar pela experiência e de ir experimentando mesmo, não é? Colocando em prática para percebermos o que resulta connosco, o que está certo, o que está errado. E isto foi um erro que eu percebi que estava a cometer, que foi quando eu estava a fazer o meu terceiro curso de poder mental. Era o meu segundo curso com a minha professora de yoga. E quando chegámos à aula de falar sobre estes sinais e sincronicidades, ela foi dando vários exemplos e várias coisas e eu, no meu dia-a-dia, eu fui experimentando fazer alguns exercícios. Nomeadamente, eu lembro-me de eu querer muito que uma coisa acontecesse e eu dizer, universo, se isto realmente for acontecer, o Bartók vai se mexer agora. E depois ele não mexeu, mas eu queria tanto aquilo que eu voltei a fazer a pergunta e ele já se mexeu. Portanto, eu aqui já estava com a minha ansiedade de querer a resposta, querer que a resposta fosse aquela. Lembro-me também de fazer a experiência de, na altura eu estava a ir dar umas aulas a Santarém e a paisagem, chega ali uma certa parte que daqui até lá a paisagem muda muito e já a chegar a Santarém vê-se muitas cegonhas, um bocadinho antes disso vê-se muitos corvos, já aqui mais perto de Alcobaça costuma-se ver muitas águias ou falcões, não sei exatamente. E eu lembro-me de, universo, se isto for acontecer, eu acho que a pergunta era a mesma, porque isto da experiência com o Bartók foi na mesma altura, que foi na altura que eu estava a fazer o curso. Universo, se isto acontecer na viagem daqui até Santarém, eu vou ver uma águia, um corvo e uma cegonha. Vou ver estes 3 animais na viagem. E eu lembro-me que não vi a águia, mas depois vi uma placa que dizia Ninho da Águia, que era o nome da terra, e eu pensar, pronto, não vi o animal, mas vi isto. Portanto, o meu desespero de querer que a resposta fosse aquela também não permitia que a energia fluísse. Foi uma experiência que eu fiz, ou foram várias experiências que eu fui fazendo nessa altura, porque estava super curiosa com esta coisa dos sinais
e das sincronicidades e de obter respostas. Na altura eu queria muito aquela resposta, mas hoje em dia eu olho para trás como é que eu digo? No sentido de achar piada a isto, porque foi uma experiência gira e engraçada que eu fiz, mas que também me serviu para trazer mais consciência no meu dia-a-dia de que, ok, o caminho não é por aqui, no sentido de eu perceber que preciso de libertar a resistência e a necessidade que a resposta seja aquela que eu realmente quero. Preciso me abrir e confiar que a resposta que eu vou receber é a que é melhor para mim. E depois disso, portanto já mais recentemente, eu fui percebendo que o universo, ele comunica connosco de várias formas, seja através de outras pessoas, seja através das coisas, das situações que eu estava a falar inicialmente, mas eu fui percebendo que ele comunica connosco, ou ele vai comunicando cada vez mais connosco da forma que é mais clara para nós. Ou seja, aqueles sinais que nós realmente conseguimos interpretar, ok, isto é um sinal. É a forma que a partir desse momento que para nós fica claro, o universo vai começando a comunicar connosco da mesma forma. No meu caso, eu percebi que ver os números no telefone das horas 10, 10, especialmente 11, 11 ou 22, 22, mas 21, 21, 12, 21, eu percebi que claramente isto é um sinal do universo para mim, quando eu vejo isto. Quer seja para me dizer que eu estou conectada com a minha essência nesse momento, quer seja para me dizer que aquilo que eu estou a pensar, por exemplo, é o caminho. Outra forma que eu percebi que o universo comunica comigo é através de publicações no Instagram. Os conteúdos que eu sigo no Instagram, eu tenho tudo muito bem selecionado. Na minha conta profissional, eu sigo realmente contas que me inspiram, que me trazem conteúdo que realmente é útil para mim, para o meu processo de crescimento interior e de expansão da minha consciência. E na minha conta pessoal, que eu raramente lá vou, tenho a parte da distração, digamos assim, de coisas engraçadas e por aí. E aquilo que eu percebi foi que muitas vezes eu estava à procura de uma resposta e nesta minha conta, enquanto eu estava a consumir conteúdo, aparecia-me exatamente aquela frase que eu precisava de ouvir ou aquela inspiração que eu precisava de ver. Eu percebi que realmente o universo comunicava comigo através disto. E tu podes dizer, mas isso é o algoritmo. E sim, poderá ser o algoritmo, mas a verdade é que eu fui percebendo que eu estava a receber respostas claras em relação a algo que eu estava a pensar, em relação a alguma dúvida, em relação a alguma insegurança minha, em relação a algum medo, a alguma crença limitante. Eu recebi exatamente as publicações que me davam a resposta para isso. Portanto, o universo foi comunicando cada vez mais comigo desta forma, porque ficou claro para mim e para o universo que essa é uma forma de eu interpretar os sinais facilmente. E outra forma de interpretar sinais que eu ouvi falar sobre isto e comecei a fazê-lo, porque experimentei e realmente percebi que também fazia sentido para mim, é seguirmos o nosso entusiasmo e a nossa intuição. Quando tu tens aquela coisa interior de faz isto, ou faz isto agora, eu comecei a perceber que se eu realmente fizesse isso, eu estava a conectar-me com a minha essência e obtia respostas para outras coisas. Por exemplo, eu muitas vezes, quando estou num momento de mais pressão, mais dúvida, mais insegurança, eu sinto e vem-me a ideia, vai fazer uma caminhada. E durante ou no final dessa caminhada, eu recebo as respostas que preciso, encontro a clareza que procuro. Portanto, esse entusiasmo que tu sentes, ou essa intuição de fazer algo que tu sentes, vamos imaginar que a tua dúvida tem a ver com a tua área profissional. Continuo neste trabalho, saio deste trabalho, aceito aquele trabalho, crio o meu próprio negócio. Vamos imaginar que esta é a tua dúvida. Se tu tiveres a intuição, ou sentires vontade, uma vontade inexplicável de fazer alguma coisa, caminhada, de pintar, de cozinhar, sentires essa vontade e esse entusiasmo para fazer algo nesse momento, faz isso. Porque isso é a tua essência a dizer-te, este é o próximo passo. Tu precisas disto, ou precisas de fazer isto, para chegar um bocadinho mais à frente. Às vezes, os sinais que tu recebes, quando estás à procura, pegando no exemplo do teu trabalho, quando estás à procura de uma resposta em relação ao teu trabalho, podes receber um sinal que não tem rigorosamente nada, ou sentires o entusiasmo e a vontade de fazer algo que não tem rigorosamente nada a ver
com o teu trabalho, mas é exatamente aquilo que tu precisas, seja para te inspirares, seja para ouvires uma conversa quando passas por alguém que te dá a resposta, seja para te conectares com a tua essência e receberes mais respostas. Se sentes, faz isso. O universo vai-te dando um passo, o próximo, o próximo, o próximo. E é assim que tu vais percorrendo o teu caminho. Tu não precisas de, e eu digo isto muitas vezes, ter o mapa completo até ao destino final. Não precisas saber para onde vais, concretamente. Só precisas de seguir o entusiasmo que sentes, porque esse entusiasmo vai levar-te à próxima paragem, e à próxima, e à próxima. E eu ouvi esta história que achei muito giro de saber, que é sobre isto, de seguires o teu entusiasmo, que é uma mulher que gostava muito de contar histórias e começou a contar histórias aos filhos. Os filhos gostaram tanto que começaram a chamar os amigos para contar histórias, para ouvir as histórias. E os amigos gostaram tanto, começaram a chamar os pais para ouvir também as histórias. E com o tempo, sem ela saber, isso levou a que começassem a pagar-lhe para ela contar histórias. Portanto, é seguir o teu entusiasmo. Se tu gostas de uma coisa, pode ou não estar diretamente ligado. Mas eu acredito que se calhar esta mulher nunca na vida dela pensou que, ok, vou viver de contar histórias. Não, ela simplesmente gostava de fazê-lo e começou a fazê-lo para os filhos. E uma coisa levou à outra. Neste caso, lá está, levou diretamente ao que ela acabou por fazer profissionalmente, mas nem sempre é assim. Portanto, se sentes o entusiasmo de fazer algo, nem que seja uma coisa mínima dos exemplos que eu dei há pouco, caminhar, pintar, cozinhar, ler, é o que tu precisas nesse momento. E porque, quando nós seguimos os sinais que percebemos que o universo nos está a dar, o universo vai enviar-nos cada vez mais sinais. Se tu quiseres percorrer o caminho todo, se tu não deres o primeiro passo, tu nunca poderás chegar à meta. E é isso que acontece com o universo. Ele dá-te um sinal. Se tu não segues esse sinal, que sentido faz o universo te dar mais sinais ou sinais mais à frente? Não faz. Portanto, quando segues esses sinais, a tua intuição, o universo vai-te apresentando mais sinais que te vão fazer percorrer o caminho que tu precisas. O caminho que vieste ao mundo para percorrer. E para mim, isto, agora olhando para trás, na altura eu não fazia ideia, mas para mim isto agora é claro, que é, eu gostava muito da flauta, eu fui tirar o curso, tornei-me flautista, tornei-me professora de flauta. Quando isso deixou de me dar entusiasmo, e claro que para mim na altura houve muita resistência em relação a isto e eu demorei muito tempo, mas quando isso me deixou de dar entusiasmo, eu acabei, eventualmente, passando muito tempo, eu acabei por seguir a próxima coisa que me dava entusiasmo, que era fazer o curso de yoga, de professores de yoga. E não perdi totalmente o entusiasmo por dar aulas de yoga, ou melhor, não perdi o entusiasmo por dar aulas de yoga, mas perdi o entusiasmo por criar conteúdo online sobre yoga para a ansiedade. Então para mim ficou claro. Demorei também um bocadinho, com alguma resistência, mas não demorei anos como antes, demorei apenas alguns meses. Em dezembro de 2024 eu recebi a intuição de faz isto. Na verdade foi mesmo, na minha cabeça parecia alguém a dizer-me estas palavras: Mariana, tu podias fazer isto. Eu estava a ver vídeos no YouTube sobre tudo isto, todo este tema, e eu recebi essa intuição. Só que para mim ainda, na altura, lá está, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas crenças limitantes. Demorei algum tempo para me entregar a isto, alguns meses, mas lá está, foi muito mais rápido do que em relação ao yoga. Eu demorei 2 anos para seguir a minha intuição de fazer o curso de yoga. Aqui demorei alguns meses, portanto eu acho que o processo, quando nós vamos ficando mais conscientes disto e mais conectados com a nossa essência, o processo vai sendo cada vez mais rápido. Eu costumo dizer, eu não sei qual é o meu próximo passo, eu não sei se depois disto vai haver uma coisa totalmente diferente, mas sei que neste momento é isto que me entusiasma e apaixona e portanto é isto que eu estou a fazer. E tudo isto começou com a flauta, porque a flauta trouxe-me o yoga, com a minha professora sempre a insistir para eu começar a praticar yoga. Depois o yoga trouxe-me este mundo, ou fez com que eu aprofundasse esta minha consciência sobre a lei da atração. Ou seja, dentro do curso de professores de yoga eu aprofundei tudo isto. E aqui estou hoje, e eu não sei se isto me vai levar para outro lado ou não, mas sei que a minha intuição e os sinais que o universo me foi dando, não foi só esse sinal que eu te contei há pouco, mas foram mais, os sinais que o universo me foi dando, foi aqui que me trouxeram. E eu decidi confiar no universo
e seguir esses sinais. E eu não sei que sinais é que o universo me vai dar a seguir, se estão ligados a isto ou a outra coisa qualquer, isto relativamente à minha área profissional, mas sei que eu confio no universo e por isso eu segui, ou estou a seguir os sinais que o universo me vai dando a cada momento. Porque eu sei que o universo vai continuar a dar-me sinais e eu vou continuar a estar atenta a eles, de forma a percorrer o caminho que eu vim ao mundo para percorrer. E, portanto, se este tema te desperta aí alguma curiosidade e este episódio fez sentido para ti, dentro do curso Lei da Atração Descomplicada, eu criei uma aula exclusiva, uma aula completa, onde eu te explico profundamente como interpretar estes sinais e sincronicidades dentro do processo de manifestação. E o curso está com um valor especial só até ao final desta semana. Por isso, se sentes que estás pronta para deixar de procurar sinais desesperadamente e começar a viver alinhada com o que desejas atrair e sentir confiança para que a lei da atração realmente comece a funcionar a teu favor, este é o momento certo, é a oportunidade certa para tu entrares no curso. Eu vou deixar o link aqui em baixo na descrição e, para terminar, eu quero que tu te lembres que a todo momento o universo já te está a enviar sinais, já está a comunicar contigo de alguma forma. Ele já está a dizer-te qual é que é o próximo passo. Portanto, conecta-te com a tua essência, percebe os sinais que vão surgindo e convido-te a, durante, se calhar, a próxima semana, ir estando atento a esses sinais. Vai percebendo, escreve se necessário, vai fazendo experiências como eu fiz, do tipo 11 e 11 no telemóvel. Em que é que eu estava a pensar? Começa a fazer, se tiveres realmente curiosidade, eu, como sou curiosa com estas coisas, gosto muito de fazer este tipo de exercícios para experimentar. E achei super giro que a semana passada eu recebi uma mensagem de uma seguidora que ela estava com uma dúvida em relação às suas crenças limitantes e estava a pensar nisso, e isto depois foi ela que mandou mensagem a dizer que estava a pensar nisso, que crenças é que ela ainda tinha que estavam ali a bloqueá-la, e no Instagram apareceu o meu vídeo onde eu falava sobre o meu e-book gratuito, alinhamento vibracional, que um dos passos para esse alinhamento é libertarmos as crenças limitantes, e ela estava-me a dizer, tipo, eu estava a pensar exatamente nisto e o teu vídeo apareceu-me. Ainda por cima de graça, é gratuito, e apareceu. E eu achei isto super giro, porque lá está, são os sinais e as sincronicidades a acontecerem. Portanto, percebe para ti as formas que o universo vai comunicando contigo, o que é que ele está a dizer, porque quando o universo perceber que é claro os sinais que ele está a enviar, para ti isso é claro, ele vai-te enviar mais sinais dessa forma. E muitas outras, não é? Como eu te disse, não é só de uma forma que eu sinto que é um sinal ou que estou a receber um sinal, é de várias formas. Mas há aquelas que eu sinto que são mais específicas para mim. Desafio-te a fazeres na próxima semana este exercício de ires percebendo e estando consciente dos sinais que o universo te vai enviando e ao mesmo tempo de ires percebendo o que é que esses sinais te estão a dizer, te estão a mostrar. E depois manda-me uma mensagem para o Instagram a partilhar sobre essa tua experiência. Ok? Espero que tenhas gostado, obrigada por estares desse lado. Se ficaste com alguma dúvida, se queres saber algo mais sobre isto, deixa um comentário que eu depois irei responder-te e ajudar-te. Desejo-te um dia fantástico e até à próxima semana. Namastê! Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Por Essência. Sinto-me grata por teres escolhido passar comigo este momento de reconexão com a tua essência. Espero que te tenhas sentido inspirada e que tenhas encontrado mais clareza e consciência para te tornares na tua versão mais autêntica e magnética. Lembra-te que a mudança que procuras começa de dentro para fora. É no teu interior que existe o poder de atraires a vida que realmente mereces, alinhada com quem és de verdade. Se ainda não o fizeste, segue o podcast para receberes um novo episódio a cada semana e ser bem-vinda à tua nova realidade.